central é única. E é ali que está a nossa identidade em Deus, naquilo que nos faz ser único. Não importa se tu faz 1000 pecados, 2000 pecados. Não existe um limite de quantidade, mas sim a disposição nossa de se arrepender. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Duda. Eu sou o Gustavo. E a gente quer nesse canal mostrar a nossa rotina, a vida na Alemanha e principalmente o que nos sustenta é o nosso relacionamento com Deus. Então a gente quer fazer uma série de vídeos aqui falando como que é ser cristão aqui na Europa, como que é para achar a igreja ou se encaixar, né? Porque é um país totalmente diferente do nosso. Então a gente vai sempre fazer vídeo também falando da nossa vida cristã aqui na Alemanha, o que mudou, como que é pra gente achar uma igreja ou se comunicar ou tá realmente firme na palavra de Deus, né, com a nossa rotina de ler a palavra, ter comunhão, estudar e tudo mais. Por conta disso, então, a gente resolveu abrir uma célula aqui na Alemanha, algo bem desafiador, mas que tá dando certo. Bom, pessoal, para quem não sabe, a célula é um grupo evangélico onde as pessoas se reúnem regularmente para estudar a Bíblia, orar, louvar e fortalecer a fé junta. Então, geralmente acontece em casas ou locais informais com um ambiente mais próximo e acolhedor. Muitas das igrejas elas usam esses métodos para até pegar um pouco ali da juventude, né, onde o pessoal acaba tendo vergonha de ir numa igreja, tendo um pouco de receio, porque a gente sabe que, querendo ou não, igreja no Brasil é muito mal falada. Então o pessoal pensa, vou pra lá só porque o pastor quer o dinheiro, eu vou lá só para expulsar demônio, eu tenho medo dessas coisas, eu não quero saber. Então a célula acaba fazendo que as pessoas, quando ela tem esse contato, seja algo mais acolhedor. Entendeu? É um grupo pequeno, normalmente começa com 5 pessoas, 6, até 2. A gente já participou de célula que tinha 2 pessoas, inclusive eu frequentei uma há 2 anos. Então é diferente, sabe? O aconchego de quando a pessoa chega, ela acaba, sabe? Até por isso que a célula ela tem tipo um método que é o quebra-gelo, que o próprio nome já diz, para que a pessoa quando chega, ela se sentir mais à vontade. Normalmente é uma brincadeira. Voltado com o estudo bíblico, né? Sempre no final a intenção é algo da Bíblia, mas é para que todo mundo se conecte e consiga perder o medo, perder a vergonha de talvez se expressar, né? E abrir portas para que as pessoas conheçam Deus. Essa é a intenção da célula. É um grupo pequeno, então só para vocês, né, saberem assim tudo, começa a célula com o quebra-gelo, que é essa brincadeira que ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu seleciono, como é que é a preparação. Aí depois a gente tem o louvor, que é ele e o... Agora tá crescendo o grupo, meu irmão tá começando no teclado e a minha cunhada tá começando a cantar, a fazer parte do louvor, né, cantando. Depois do louvor a gente tem a nossa oração inicial, antes de começar a palavra, que é o meu pai que dá, o estudo bíblico, a mensagem, e depois nós temos mais um pouquinho de louvor, a oração, e depois a gente vai comer, reunir, conversar, e toda sexta-feira a gente faz essa célula, a gente não quer falhar, e se falha na sexta a gente vai para um sábado, um domingo, então bora lá acompanhar a nossa rotina para a célula, e espero que vocês gostem. Há 2 meses que a gente começou, Deus colocou no nosso coração essa ideia de fazer uma célula e por causa disso a gente acabou conversando entre si. Também achamos aí a família da Duda, que por sinal é muito cristã, o pai, a mãe, os irmãos, então a gente acabou pegando e conversando aí, porque, por exemplo, o pai da Duda, ele é um cara que lê a Bíblia 3 vezes por dia. Então, e ele sai de casa, ele vai numa praça que fica aqui perto da onde a gente está, e todo dia ele ora de manhã, de tarde, de noite. Faça sol, faça chuva, ele está sempre lá. Então, vendo isso, eu senti um dia no meu coração que era pra gente abrir uma célula. Eu estava aqui orando, conversando com Deus, e eu senti mesmo que era para mim conversar com ele, porque ele, como ele é uma pessoa que tem uma sabedoria em cima da Bíblia, uma pessoa que está lendo diariamente, eu achei que, esse cara, se ele transmite a palavra para nós, isso é muito bom. Porque, querendo ou não, a gente já tem uma pessoa que fala, ele é uma pessoa muito falante, uma pessoa que ele é interessado, ele é animado, então combinou muito com ele, sabe?
E eu, como eu já toco violão, né? Eu dou uma brincada. Mas a gente pensou assim, pô, então, ó, eu já sei cantar o mínimo, né? Sei tocar. Então, ele dá a palavra e aí a Maria Eduarda ficava na parte de organização, né? Fazia o quebra-gelo. Então, a gente já tinha uma equipe quase, né, formada, né? Por mais que a gente não tinha começado ainda, a gente já tinha ali cada um a sua função. Inclusive a mãe da Duda sempre faz a final da célula, ela acaba fazendo sempre os comes e bebes pra gente, então ela também é uma cozinheira de mão cheia, ela sabe fazer doces, salgados. Então a gente acabou, pô, tá dando tudo muito certo, vamos prosseguir com isso, vamos abrir a célula. E aí a gente abriu. Então isso foi, acho que foi metade de novembro. Então a gente até fez o Instagram da célula. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o nome e também na descrição. Se vocês quiserem acompanhar lá, a gente posta lá quando a gente faz, como é que foi o dia, sabe? Tipo, qual foi o quebra-gelo, algumas partes do louvores, algumas partes da pregação. Então, é interessante, gente. É um desafio em tanto, né? E esse desafio, ele começou em mim. Foi eu que tive essa atitude através de Deus. Deus me deu esse discernimento. Então, eu fui a pessoa que Deus usou para conversar com todos eles e fazer a abertura dessa célula. Essa célula hoje ela tem por volta de 10 pessoas, contando comigo e familiares da Duda, né? Então, tá ficando legal, gente. Assim, ó, a gente olha, a gente vê como a gente melhorou, sabe? Desses 3 meses já. Eram 4 meses, porque agora a gente já tá em março. Então a gente melhorou bastante. A questão do louvor, a questão também de se expressar, o pessoal também já tá mais entrosado, todo mundo conversa entre si, todo mundo discute ali as coisas que estão acontecendo. A gente estava seguindo o cronograma não a cronologia certa, mas sim como está na Bíblia, né? A gente começou pelo Gênesis, foi até agora a gente estava na parte dos juízes, então consideramos aí que nós já estamos quase na metade da Bíblia, né? Então agora tem os próximos capítulos e a gente vai começar a gravar um pouco dessa rotina, mostrar como é o ensaio, como é a preparação da célula em si, como a Maria Eduarda faz para achar os quebra-gelos que ela faz, como a minha sogra, né, como é que ela faz a comida, quais as ideias que ela tem. A gente vai gravar tudo isso e vai deixar aqui para vocês. É um vídeo um pouco diferente, não vai falar sobre viagem, mas é um vídeo que vai falar sobre rotina e como a gente está fazendo para deixar essa estrutura em pé. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, pessoal, tô indo agora ali gravar. Tô indo ali agora ensaiar com o Gustavo, que é o irmão da Duda. E ele tá fazendo o teclado comigo no louvor. Então eu toco o violão, ele toca o teclado. E a gente vai ensaiando sempre que dá. Já é a terceira vez que ele tá tocando, então, como eu disse, a célula tá crescendo devagarzinho, então a gente tá incrementando as pessoas, vendo o que cada um quer fazer, pra ficar um negócio legal, sabe, pra todo mundo. Então, é isso aí. Sabe de fazer a troca, né? Olha a troca desse aqui, ó, o que tá vendo. É que empresa essas coisas, né? Fazer esse comecinho aí já vai ficar massa, né? Ó. Se tu não achar difícil, ó, tu pula do aqui, ó, um com Deus, faz o sol e tu tira o si Não, mas eu posso fazer. O si menor. Um com Deus, aí duas. Só um com Deus. Ó, que se tu tocar só no sol e passar no ar, vai dar igual. Então, pessoal, aqui é a praça que o Gustavo falou que meu pai lê a Bíblia. Deixa eu ver se eu acho o cantinho dele. Ele vem 3 vezes ao dia aqui nessa praça. Só que ele fica sentado aqui nos banquinhos, né? Aqui é a polícia. Pessoal, eu acho que por coincidência ele tá aqui na praça. Na verdade, eu acho não, eu tô vendo ele já. Ó, o banquinho dele. Ó, gente, o banquinho dele. A
vista. E aí, pai? Já sabe a palavra de amanhã? Ainda não, tô pensando aqui. Não sabe ainda? E como é que Mas já sei o caminho, mais ou já menos. sabe o caminho? É. Continuar nos Juízes. Então tá, né, gente? Até amanhã. Até amanhã, então. Vai continuar aqui lendo a palavra ou já terminou? Tô fazendo ainda. Tá fazendo ainda. Atrapalhei ele. Até amanhã. Então, eu tô com a minha Bíblia, eu já sei mais ou menos qual linha que eu quero seguir para essa dinâmica e como é que eu penso, né? Como é que eu escolho a dinâmica da semana. Bom, todos os dias da minha vida eu estou em constante ligação com Deus, né? Tô sempre orando e também tô sempre meio que conversando com Deus, assim, né? Sabe quando tu tá vivendo teu dia, tá no trabalho e tu fica, Deus, por causa disso... A minha cabeça é assim, minha cabeça tá o tempo inteiro ali falando com Deus e tenho uma vida constante com Deus, peço discernimento em todas as situações da minha vida. Então, eu tô bem constante com a palavra de Deus. E essa semana eu pensei muito na questão de identidade, porque às vezes o que falta a pessoa, né, mudar de vida, mudar de caminho, né, parar de seguir o mundo e seguir a Jesus, é a identidade, o principal. Não é as escolhas, não é o que faz de errado, né? Isso aí é uma consequência da falta de entendimento da sua própria identidade. Então, eu acredito que a gente precisa fortalecer quem nós somos em Cristo primeiro, e aí a gente vai conseguir, né, conversar também entre si, entre nós, jovens, pais, pessoas que estão ali na célula sobre pecado ou não, porque às vezes, muitas vezes, na verdade, a palavra ou o evangelho fica focado só apenas, não vai lá, fica com um monte de gente na rua, não vai pra festa, não vai pra rua, não usa droga. E a gente acha que isso cria uma crença na pessoa, de que, se eu vou ser cristão, eu não posso mais fazer isso. Claro, tu não pode, mas antes a gente tem que botar na cabeça das pessoas, não que elas não podem, né? Mas que elas saibam quem elas são e que o discernimento do Espírito Santo venha no coração delas para discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus, para elas entenderem que nós somos o templo do Espírito Santo, somos a casa de Deus. O Senhor habita na gente, não tem como o Senhor habitar em nós, a gente permanecer igual e a gente fazer as mesmas coisas erradas, né? A gente vai continuar sendo pecador, mas entender que no Evangelho precisa ter uma evolução e tudo mais. A gente não pode ficar pecando sempre nas mesmas coisas, a gente precisa ter esse exercício com Deus, de sempre refletir. Antes de agir, já orar, perguntar para Deus o discernimento. Enfim, assim crescendo e fortalecendo a base espiritual. E o que mantém uma família de pé hoje em dia, uma pessoa de pé hoje em dia, seja homem ou mulher, o que mantém um negócio hoje em dia é a tua base firme com Deus. Então eu quero trazer isso para as pessoas entenderem, porque é difícil assim, né? Por exemplo, quando alguém vem dar conselho para nós. A gente fala, tu não sabe nada, sabe? Não, é que tu não entende, é que na verdade é assim. O mundo hoje tá cheio de... gente, eu vou parar de falar, porque senão vou falar muito. Mas agora eu preciso... eu preciso achar alguma dinâmica que encaixe e que corresponda a tudo isso que eu quero tentar trazer. Eu tô lendo Romanos 5. Romanos 5, eu pego essa parte aqui, ó. Sobre que o nosso caráter, né, a nossa fé com Deus, ela é mantida também pelas dificuldades que a gente passa na nossa vida. Então, aqui tá dizendo que mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E também, esse versículo eu lembrei de outro, que também fala sobre que a gente precisa ser tardio em falar, tardio em irar-se, e alguma coisa assim.
Então, o que a gente precisa, tudo vem sobre a identidade, né? A gente precisa aprender, a gente precisa mudar o nosso interior, né? Romanos 12 diz sobre renovação da mente. A gente começa no interior, começa da gente saber quando falar, saber quando se irritar, da gente conhecer nós mesmos em Cristo. Então, bom, bora lá, né? Encontrar uma dinâmica sobre isso. Então, agora que eu tenho a base, né, do que eu quero, do que tá no meu coração para passar na dinâmica dessa semana, eu vou agora fazer uma pesquisa objetiva sobre isso, né, que vai conseguir relacionar tudo isso que eu acabei de falar. Então agora eu vou usar o ChatGPT e redes sociais, próprio YouTube para pesquisar dinâmica. Oi, eu sou a Fernanda. Vou acompanhar o que ela fez hoje pra comida. Hoje eu fiz tacos. Deixa eu ver. Ó, Bem bonito. isso eu vou esquentar mais pertinho do horário. Daí eu vou cortar uns pepinos, vou colocar num potinho milho. Aí comprei pão, vou dar uma aquecida no forno. Aí eu cortei uns queijinhos, vou cortar ainda esse alface, tem batatinha palha. Para a sobremesa eu fiz um brownie com sorvete. E aí vou colocar uns moranguinhos também, para quem quiser. Então os morangos aqui eu já lavei, tô deixando eles para escorrer essa água aqui. E é isso. Eu tiro de alguns vídeos do YouTube, algumas receitas que eu queria fazer, mas como depois de um momento ficou só eu e o Eduardo, era uma receita muito grande para fazer para 2 pessoas. Então a célula também me dá essa oportunidade de eu ficar testando as minhas receitas. E é isso. A ideia que eu peguei para fazer, eu achei muito legal. Peguei lá no Instagram, daí mandei até pra mãe já. Olha que legal, ela pega, bota o sorvete ali, eu até peguei o prato. Aí ela coloca a calda de chocolate que eu vou fazer de ganache quente. Aí ela coloca morango, aí ela coloca tudo que ela tem. Olha que ideia legal, né? Olha que gostoso. E aí botou umas bolachinhas assim. Eu falei, né, com vocês que eu tinha toda uma ideia do conteúdo que eu ia trazer na dinâmica, mas eu não conseguia achar nada. E é sempre assim, gente. Sempre eu vejo no último momento. Ó, imprimi correndo essas folhas. Tá escrito aqui, é uma notinha fiscal, assim, né? Da salvação. E vai ser aleatório. Eu acho que eu tenho mais algo para compartilhar, para falar hoje, do que realmente uma dinâmica. E eu deixo o livro, gente. Se eu não consigo pensar numa dinâmica, não tá fluindo. Então, às vezes, eu só dou uma mensagem ou, né, alguma reflexão. E às vezes é assim. Se for para ser uma reflexão e tudo mais, eu prefiro seguir o que eu venho sentindo da parte de Deus, do que é para trazer e tudo mais. Então, eu faço. Eu sempre... Em pecado, às vezes a gente se desvia, ou tem, às vezes nem se desvia, mas como cristão a gente pensa coisas, às vezes, do mundo, sabedoria do mundo, sabe? Por conta que a gente não sabe a nossa identidade. Então, se a gente firmar a nossa identidade em Deus, a gente vai estar mais firme na palavra dele e não cair tão fácil, não se perder tanto, né? Porque também, além da gente fazer a nossa parte, também tem o mundo espiritual, né? O mundo, as estratégias do mal para também dele tentar nos desviar do caminho, é justamente quando a gente não sabe quem a gente é. Então, tá muito na nossa unicidade. Que nem eu vi uma dinâmica no TikTok, né, que ela pegava a carteira de identidade e mostrava a digital. E cada um tem a sua digital, é única. E é ali que está a nossa identidade em Deus, naquilo que nos faz ser único, porque Ele nos criou, né? Em Salmo 139 diz que Ele nos formou no ventre da nossa mãe, Ele já sabia, já escreveu a nossa história no livro da vida, no livro dele, sabe, todos os nossos dias são determinados.
Que a gente encara também todos os dias, muitas coisas para pagar, muitas coisas para fazer. E às vezes a nossa cabeça fica só nisso, assim, meu Deus do céu, quanta coisa para fazer, para pagar, quanta coisa. E às vezes a gente tem que se lembrar só dessa notinha fiscal aqui, que ele já tá pago. Então, aqui. Só não veio pra jantar, pai. Não vem pouco. Eu peguei no Pinterest, assim, uma coisa brasileira é muito criativa, né? Tem muitas dessas lembrancinhas, assim. Tem até assim, a tua palavra é mais doce que o mel, aí tem um melzinho, assim, né? Tem muita coisa que o brasileiro sabe fazer. E também a gente reflete também um pouco, né, dessa... refletir da palavra de Deus através de uma nota fiscal, assim. São maneiras criativas, né, de falar do amor de Deus por nós e do que a gente realmente tem que se lembrar da nossa identidade. Então, é isso. Essa é a nossa dinâmica, então. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Pegar o vinho? Com as músicas ali, né? Exaltado és, Santo, Santo para sempre, igual. Jesus, seu nome é força, é fogo de vida, estrelas, água viva. Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, ao rei, e o louvor ao rei. Não, mas imagina se eu jogasse esse aqui, Gustavo. Não, lá. Eu acho que essa pergunta que eu coloquei ali para cada um responder. Não, pergunta lá. Ai, meu óculos. Mas vamos dizer assim, a salvação, ela única. É a pessoa primeiro entender, né? A pessoa entender que ela nasceu condenada e que Jesus veio aqui e pagou esse preço por nós aqui na cruz, né? Porque agora que eu vou entrar também na palavra de hoje, porque essa semana quando eu estava lendo aqui uma passagem de Manassés, que foi um rei, quando Israel se dividiu, ele foi o rei de Judá, porque assim, os primeiros 3 reis eram o povo todo unido, Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, entrou o filho dele, o povo procurou ele lá pedindo para ele amenizar, que o pai dele, Salomão, foi muito rígido, muito duro, amenizar impostos, etc e tal, que a carga sobre eles era muito forte, e o Roboão ele não aceitou. Então teve um rompimento das tribos com ele, e 10 tribos formaram o reino do norte e 2 ficaram no sul, que é o reino de Judá. E essa semana, uma palavra que eu li aqui de Manassés, que foi um dos reis de Judá, o reino do sul, eu vi a questão de perdão, né? Porque eu não sei se a gente tem um entendimento real mesmo do que Jesus fez aqui por nós, né? Porque, vamos dizer assim, nós temos os nossos erros, os nossos pecados. Pessoas erram também, às vezes, para conosco. Fazem coisas erradas para nós. E daí a gente fala, então, assim, e reconhece, Jesus, eu reconheço que tu morreste na cruz por mim, pelos meus pecados. Muito obrigado, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, Deus te ressuscitou, e eu te confesso como meu Senhor e Salvador, e o único caminho para mim chegar a Deus, né? Mas aí a gente está aqui vivendo também, vamos dizer assim, né? Temos a nossa vida diária, cotidiana, e de repente a Jéssica faz alguma coisa que me magoa,
Eu posso fazer para Bruna uma coisa que magoou, ela vice-versa, ou o Henrique para Manu, ou para um vizinho, alguém troca. E a gente perdoa aquela pessoa, a gente, no nosso dia a dia, se nós parar para refletir hoje, temos pessoas, casos também de situações que nós temos que perdoar alguém, ou talvez pedir perdão para alguém e a pessoa também não perdoa, porque Jesus está lá em cima sentado, a gente reconhece, estamos falando de salvação. Aí ele olha lá em cima sentado, ele morreu pelos meus pecados, pelos teus, por todos os pecados de todo mundo. Aí ele olha lá em cima e diz assim, poxa vida, fulano, Beltrano, você não vai perdoar ele porque fez aquilo, só que eu morri na cruz por ti. Ah, não, mas eu não vou perdoar o fulano porque fez isso comigo, eu não vou perdoar aquele que está louco, porque aquilo foi demais, foi muito forte que a pessoa fez, etc e tal, né? Porque a gente não sabe, estou falando assim de situações, mas com certeza todos aqui têm ou te conhecem, a gente sabe de coisas que o mundo todo está aí e tem erros e coisas. E quanto realmente a gente bota em prática aquilo que a gente confessa que Jesus fez, mas e a gente é capaz? Ou quem somos nós para não perdoar alguém se ele lá morreu por ti? E uma cena assim, aquela última fatal, quando Jesus está lá crucificado, já morrendo, e aquele soldado enfia aquela espada aqui nele, né? Imagina? E daí saiu água e sangue ali, né? Então aí você fica olhando assim, poxa, olha lá o que Jesus fez por mim. E daí eu não vou perdoar a Jéssica porque ela, alguma coisa, ou a Fernanda perdoar a Manu, ou o vizinho, ou o patrão, ou alguém. Porque quem sou eu para não perdoar alguém, né? Então isso é uma coisa importante a gente refletir para as nossas vidas, né? Como a gente conduz também isso para conosco, né? E não também só reconhecer, agradecer a Jesus, mas ele está olhando lá, né? Se a gente também perdoa coisas ruins que alguém faça ou fez, ou a gente pode fazer para alguém, né? Então acho que a gente refletisse na nossa vida, no nosso dia a dia, se nós temos situações nesse sentido para perdoar alguém, coisas, é para pensar nisso, né? Eu acho assim, além de Jesus como nós, assim, carne e osso aqui lá, com os pregos enfiados na mão lá na cruz, né? De verdade ele sofreu, né? Não é uma coisa assim que... Porque a morte de cruz é a pior morte que existe, né? E Deus mesmo fala, né? Maldito aquele que morre na morte de cruz, né? Então o próprio filho ele mandou No madeiro, né? no madeiro, né? O próprio filho ele mandou. Então imagina assim, realmente tu tá lá morrendo e você não fez nada, você é santo, você é perfeito, tá morrendo por coisa. Aí de repente nós não perdoamos entre nós coisas, né? Eu acho que vale a pena pensar. E aqui entra nessa passagem quando eu estava lendo aqui de Manassés, porque na semana passada nós estávamos falando de juízes, eu falei daquela Débora, que foi uma das juízes, no livro de Juízes da Bíblia, né? Se vocês entrarem ali em Juízes, de Juízes até o fim do Velho Testamento, é a parte que o povo já estava com a terra possuída, e teve os juízes, teve os reis, os profetas, e daí acabou aquele trecho ali todo, e depois vem o Novo Testamento, né? Então assim, o que a Débora fez, eu não falei, né? Mas como ela ficou 20 anos no poder, ela fez muitas coisas, né? A Bíblia fala de uma batalha que Deus levantou ela para ser juíza, e a primeira, vamos dizer, missão dela foi enfrentar um rei opressor que estava oprimindo o povo lá. Então ela chamou lá, vamos dizer, um ajudante, que era o Baraque, para fazer o enfrentamento dessa batalha lá. Ela disse, vai lá, o G2, vai lá enfrentar lá aquele rei lá. E aí ele diz assim para Débora, o G2, diz assim, não, eu só vou se você for, né? Então a Débora disse, tá bom, eu vou contigo, mas a honra não vai caber a ti, vai caber a uma mulher a vitória dessa batalha, né? E aí então eles foram para a batalha, venceram lá aquele rei opressor que estava oprimindo eles já há uns 8 anos, né? E aí então ela foi vencedora daquela batalha ali, imagina, em 20 anos quantas outras ela não teve, né? E aquela, vamos dizer assim, quando ela profetizou, assim, eu só cuido dessas coisas porque os evangélicos hoje em dia ficam com essas manias assim, de profetizar, né? Mas lá a gente tem que cuidar, não existe assim. Mas quando ela disse isso, porque lá na época era profetisa também, e ela disse que uma mulher ia caber a vitória, porque o Baraque não quis ir, né? Ele não confiou só na ordem dela e na confiança dele / Deus que ela está lá conduzindo.
Então, eles mataram todos os soldados daquele rei inimigo, e o capitão daquele rei opressor se chamava Císara. E ele fugiu no meio do fim, lá na batalha, e foi lá para um outro rei que estava neutro. Ele não entrou na briga lá. E aí, quando ele chegou lá naquele outro rei, ele encontrou uma mulher que era a esposa desse outro rei que estava neutro na briga. E ela disse assim: vem aqui na minha barraca se esconder, né? E naquela época as mulheres eram responsáveis pela construção de barracas e tudo, cabia mais ou menos as mulheres a montar as tendas e tudo. Agora só me fugiu o nome da mulher, Jael, eu acho. Ela disse: vem aqui, Cisa, vem aqui, se esconde. Ah, que bom, não sei o quê. Bom, resumindo, ele pediu água ali para tomar, alguma coisa assim, ela deu para ele, mas aí no momento ali de distração desse Císara, essa Jael, pegou e matou esse Císara lá, né? Enfiou uma estaca nele, né? E aí acabou, então, vamos dizer, porque ela era temente a Deus, essa mulher, né? Então aconteceu aquilo que a Débora falou lá no início da batalha, que ela falou: vai lá, G2, tá, não sei o que, não quis. E daí ela falou: tá bom, G2, eu vou junto contigo, mas vai caber uma mulher. Né? E daí acabou, então, ali profetizando aquilo que ela falou. Foi uma mulher que acabou com o Císara, no caso o capitão. Né? Essa semana eu estava lendo do Manassés, que era já na época dos reis. Então depois a gente volta na outra sala dos juízes. Tem mais 2 que eu quero falar, que é de Gideão e Sansão, dos 12. Peguei 3, né? Débora, Gideão e Sansão. Aí quando acabou os juízes, os 12, a gente entra no livro de Samuel, e ali aparecem outros 2 juízes, só que eu diria que eles eram mais profetas do que juízes, porque a Bíblia deixa meio assim, dito assim, que eles também eram profetas, que é o Eli e o Samuel, né? E depois entra os reis. 3 reis que deixou a nação unificada, que é o Saul, Davi e Salomão, e o Manassés já é na época dos reis divididos, do reino dividido. Ele era um rei das 2 tribos do sul ali, da tribo de Judá e Benjamim, né? O pai dele foi um bom rei. Só para explicar uma outra coisa, quando o Salomão morreu, entrou o Roboão, e todo o povo chegou lá e falou assim: por favor, teu pai era muito forte conosco, com os impostos e tudo, né? E realmente o Salomão, ele viveu assim, todo mundo só sabe falar que ele era muito rico. E realmente ele foi um grande rei, muito rico, mas ele judiou demais do povo, né? Porque da onde vem as coisas do povo, né? Ninguém come de graça, né? E Salomão, ele era tão gastador assim para ser sustentado, toda a elite dele, né? Toda a estrutura dele, que ele dividiu as 12 tribos, e cada tribo era responsável um mês. Por exemplo, a tribo de Efraim tinha que sustentar o reino no mês de janeiro, a tribo de Manassés tinha que sustentar o reino dele em fevereiro, para sustentar tudo aquilo ali, né? Todo aquele poder dele, né? Porque vocês imaginam hoje o que reis querem e vivem, né? E aí o Roboão, ele não ouviu o povo e disse assim: se meu pai, vou falar os termos agora, foi duro com vocês, o meu minguinho vai ser muito mais, né? Se meu pai dava chicotada, meu minguinho vai ser muito maior. Aí o povo se rebelou. Então 10 tribos romperam, vamos dizer, com aquele novo rei que ia ser o Roboão, porque era Saul, morreu, entrou Davi, morreu, entrou Salomão, entre aspas, era para seguir com o filho, e assim vai indo. Mas daí eles romperam. Por que eu entrei ali agora no... Deixa eu explicar alguma coisa antes. Queria explicar uma coisa antes. Mas tudo bem, as 10... tá. Aí quando eles dividiram ali, aquelas 10 tribos lá, elas tiveram vários reis. O primeiro rei, que foi aquele que chegou e falou pro Roboão: vê se de maneira que a gente vai ficar unido contigo. Se você amenizar e for melhor que seu pai, a gente vai ficar tudo junto. Ele não aceitou. Então tá. Aí ele pegou, como ele era um bom comandante, ele chamou outros príncipes de suas tribos, e eles fundaram um novo, vamos dizer, país, que é o Reino do Norte, Israel. Todos aqueles reis do norte foram ruins, nenhum agradou a Deus. Então um dia vocês vão estudar, vocês vão entender, todos eram ruins. E do sul, que ficou então unido, Judá e Benjamim, ali teve uma alternância. Uns reis eram bons, outros eram ruins. Uns eram bons, outros eram ruins. E Manassés é um exemplo de um rei que foi ruim. O pai dele foi bom, o vô dele foi ruim. Então ali teve muita alternância, né? E lá na frente, um dia, Deus
pegou aquelas 10 tribos lá e botou eles em cativeiro, né? Vamos dizer assim, 200 anos eles viveram sempre desobedecendo, vinha rei, novo rei. Deus um dia entregou e acabou lá com o Reino do Norte e a Síria tomou conta, foram para o exílio. E 100 anos, 100 e poucos depois, do sul também, porque o sul, Deus tinha prometido que sempre teria um herdeiro de Davi, né? Mas aí, então, como eles também eram bons e ruins, ele também um dia entregou eles para o exílio e foi para o Nabucodonosor lá, aquela história lá da Babilônia lá, né? Depois tinha Esther e tudo. Então aí eu anotei aqui assim, por causa fiquei pensando assim, né, de salvação, de perdão e tudo, e como Deus é misericordioso, e depois a gente volta de novo a pensar se nós temos situações, e todo mundo tem, né, de perdão para outros também, mas se a gente escrever, daí eu escrevi aqui, né, se a gente escrever as coisas que o Manassés fez, algumas delas, a gente vai ficar assim com aquele sentimento de repugnação, assim, de tanta crueldade e maldade que ele fez. Ele começou a governar com 12 anos, porque o Ezequias morreu o pai e daí entrou o filho. Isso acontecia também, né? Já passava. E ele governou 55. Então, se ele governou 55, ele morreu com 67. Daí eu fiquei pensando assim, ele era horrível. Com 12 anos já foi horrível, né? Então eu acho assim que dos 12, vou chutar, sei lá, acho que até os 20, não deve ter sido tão horrível. Porque uma criança com 12 anos, não, né? A não ser que ele era orientado por maiores tutores, vamos dizer assim, que falavam, e ele meio, ok, tá. Mas aí ele começou, porque fala que uma das maldades que o Manassés fez foi sacrificar filho, né? Imagina sacrificar os filhos dele no fogo, né? Para adorar deuses lá. Então se ele tinha 12 e sacrificou filho, então acho que ele deve ter sido pai, vamos dizer, com 18, né? Daí filho com quantos anos? 5, então, aí eu não sei, talvez com menos, não. Mas uma das crueldades que o Manassés fez foi, vamos dizer assim, ele sacrificou o ídolo, sacrificou os filhos. Lá naquele templo do Salomão, lá que Davi queria construir o templo para Deus, Deus tinha dito para ele assim, né? Davi disse assim, Deus, eu quero construir um templo para ti, porque como que eu moro num palácio, o Senhor está aqui numa tenda, né? Que era a tenda aquela que Moisés carregou 40 anos no deserto, na arca lá. Aquilo entrou na terra prometida, daí o Davi lá com o castelo e estava a tenda lá, né? E aí Deus disse assim para o Davi, não, você não vai construir um templo para mim, porque eu não caibo num templo, mas tudo bem, você não vai construir, o seu filho vai construir, que é o Salomão, né? Então, Davi não construiu, porque Deus também disse que ele tinha muito sangue nas mãos, né? Davi foi o melhor rei de todos, mas tinha muito sangue na mão, né? Ele matou muita gente, né? Mas ele sempre foi fiel a Deus, né? E quando ele errava, ele também reconhecia. Então, ele foi a gente sabe aquele ditado, né? O coração que agradou a Deus, né? Porque toda vez que ele errava, ele logo reconhecia e pedia perdão a Deus. Ele tinha muito medo de perder o Espírito de Deus dentro dele, né? Então, ele sempre foi muito temente a Deus, né? Então, assim, o que o Manassés fez? Ele pegou aquele templo lá de Salomão, ali, que Davi queria ter construído para Deus, e lá dentro ele começou a profanar, ele começou a botar adoração, levou o povo a adorar, ele plantou ídolos lá dentro, estátuas e coisas, né? Então foi coisa feia que ele fez, sacrificou o filho, adorou deuses pagãos, né? E levou todo o povo para esse lado também, né? Porque o rei é que conduz, ele era o líder ali, né? Então ele desviou o povo também, né? Só que aí, vou falar um terminar, né? Então assim, vocês imaginam assim, um cara horrível, de várias coisas que ele fez. Deus pegou e entregou ele para os assírios lá, cativo. Ele foi cativo, daí como castigo, né? Deus não perdoou isso, né? Ele deixou um outro reino raptar, vamos dizer, ele lá e tomar conta lá, né? E quando Manassés ele estava lá, vamos dizer assim, cativo, preso lá na Síria, ele se arrependeu, ele orou, né, para Deus e
E daí, vamos dizer assim, Deus perdoou ele, né? Deus mostrou misericórdia para ele, né? Deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Ele foi pecado, cortou, mas se tiver a punição. Deus mostrou justiça, Manassés advertido. Pois é, Deus puniu ele, mas ele mostrou uma misericórdia respondendo ao sincero arrependimento de Manassés. Então, assim, o cara foi horrível, se arrependeu e Deus, imagina, matou os filhos, né? Sacrificou o filho, levou o povo tudo para adoração, desviou tudo. E quando ele se arrependeu, por isso que eu falei, né? Não adianta só a pessoa dizer assim, eu creio que Jesus morreu na cruz. E se tu falar e não é sincero, Deus sabe isso, né? E isso não vai te salvar, né? Mas só é salvo se tu confessar mesmo com a tua boca, mas tem que ser uma coisa sincera, não falar depois que alguém foi às vezes numa igreja, eu acredito em Deus, mas se tu nem sabe, se tu não confessar mesmo, isso tu não tá salvo, né? Então ele lá preso, ele orou pedindo perdão a Deus, né? E o arrependimento dele levou ao perdão, né? E aí Deus deu uma nova chance para ele, né? Deu uma nova chance para o Manassés. Então, quando Deus perdoou ele, Manassés se arrependeu de tudo, né? Ele tirou as coisas do templo lá de Salomão, os ídolos, tudo, né? Ele trouxe o povo de novo para adorar, ele exigiu que o povo adorasse o único Deus verdadeiro, né? Então, começou com uma criança de 12 anos, sei lá, com 18 teve filho, desviou. Lá no final ele se arrependeu e no fim ele, vamos dizer assim, entregou o cargo lá, morreu lá, mas, vamos dizer, perdoado, né? Então ali, porque Jesus só vem no Novo Testamento. Então ali no Velho Testamento Deus perdoava, né, todo mundo que clamava a ele. Vocês viram lá o povo que não entrou na Terra Prometida quando eles falaram, não dá o que, Deus deixou eles 40 anos vagando. Naquela caminhada toda, várias vezes eles tinham altos e baixos, Deus punia, não punia, dava, não sei o quê. Então a vida inteira a gente está errando. O perdão está sempre aberto, né, para Deus, né, para vocês verem como Deus é misericordioso. Ele é tão misericordioso que anos depois, 1000 anos depois, ele mandou o filho dele ser pregado ali na cruz para nós, porque a nossa salvação hoje é reconhecer Jesus. Lá naquela época eu também não sei bem como é que era a salvação, porque eles eu já tinha lido uma vez, mas vamos dizer, a salvação era a tua relação com Messias. Era com Deus, né? Mas a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem que se sentir, vamos dizer assim, eu diria assim, até feliz e com sorte, que para nós é muito menos, entre aspas, complicado ser salvo, né? Porque a gente tem tudo na mão, tudo, né? Bíblias, informações e tudo. Basta que aquele povo lá atrás, né, não tinha tudo isso. A história foi andando, né? Então, para nós é uma coisa hoje até mais simples, né? E mesmo assim, com tudo isso, né, as pessoas negam ou não entendem o que é salvação, né? Por isso que eu pedi para escrever, porque às vezes você acha que é uma coisa e não é. Você só é salvo por isso, não existe obra humana. A gente não consegue se salvar, né, sendo bonzinho e fazendo alguma coisa, só reconhecendo Jesus. E o resto é a sequência de uma transformação cristã nas nossas vidas, né? Então assim, que esforços Deus fez para chamar a sua atenção também, porque eu mesmo posso dizer também que eu fui um errado na vida quando eu me converti e andei desviado na vida, né, fazendo coisas erradas. Então, que esforços Deus fez, né? Então, que esforços Deus fez também para mostrar para Manassés que ele estava errado, né? Para ele reconhecer lá e clamar e Deus ouvir, né? Então, nós também, vocês fazem, o que Deus faz para que vocês enxergam erros de vocês, que esforços Deus está hoje fazendo nesse momento nas vidas da gente para nos alertar de coisas, vamos dizer, erradas, de condutas, desvios na nossa vida, para a gente, sabe, voltar para o caminho, né? Então, uma coisa para vocês refletir, né? Porque assim, alguma vez você, como Manassés, caiu em si e clamou a Deus pedindo ajuda,
Porque as pessoas, é difícil hoje uma pessoa reconhecer isso, né? O que é pecado ou não. Porque uma pessoa que não conhece Deus, não conhece a verdade, ele não sabe o que é pecado. Ele não sabe que ele está errado, né? Fazendo alguma coisa lá. Ele não tem essa noção, né? Mas quem tem, sabe, né? Mas quem não tem... Então, assim, somente seu arrependimento e oração pedindo uma nova atitude estão entre você e o perdão completo de Deus. Ou seja, então, assim, somente o teu arrependimento sincero, humilde e uma oração pedindo uma nova atitude está entre você e o perdão completo de Deus. Eu botei assim a lição ali de Manassés, é que o perdão é limitado não pela quantidade de pecados. Não importa se tu faz 1000 pecados, 2000 pecados. Não existe um limite de quantidade, mas sim a disposição nossa de se arrepender. A gente pode pecar, mas se um dia tu estiver disposto realmente a se arrepender. Porque também não adianta a gente só um dia reconhecer, né? Eu com 13 anos, então eu criei, entendi, me batizei, teve o desvio e tudo mais. Vamos dizer assim, esses dias eu estava pensando também assim, fiquei pensando assim na minha mente, assim, pecados, assim, coisas assim, que eu digo, nossa Deus, aquela vez que eu fiz aquilo, me perdoa. Porque eu acho que nem me lembro se eu tinha pedido perdão, né? Eu fiquei pensando assim, coisas que eu tinha feito errado, e reconhecendo, e me perdoa por aquilo, viu? Porque a gente também não pede só, me perdoa pelos meus pecados, e deu, mas qual? Fala o nome. Ele quer ouvir o pecado, ele quer ouvir de ti o pecado, né? Ele quer ouvir do Manassés também o que ele errou, né? O que ele falou, né? Então, eu lendo aqui a passagem, então essa semana que eu estava lendo de Manassés, eu falei, nossa, falar de perdão, de arrependimento, né? E daí tu também falou que de salvação, o que a gente entende, né? E realmente, Deus perdoou um cara que matou os filhos, que profanou o templo lá. Imagina, hoje em dia seria numa igreja aqui, né? Se tu ir numa igreja aqui, começar a botar ídolos lá, imagens satânicas e coisas, e fazer isso, matar filho, pecar, levar um monte de gente para o mau caminho. Mas lá na frente, um dia, com 80 anos, se tu te arrependeu, Deus vai te perdoar. Tu vai perdoar, vou te perdoar. E aí, hoje, o que tu tem dentro de ti que tu não pode perdoar alguém por alguma coisa? Pensa, sabe no que? Se tu não consegue perdoar alguém por alguma coisa, pensa naquela espadada que Jesus levou na cruz lá, de verdade. Quando ele já devia estar meio morto, mas daí o centurião foi lá e enfiou. E daí quando ele enfiou a espada aqui e saiu água e sangue, ele disse verdadeiramente ele era o filho, né? E aí ele morreu e teve lá aquele terremoto, tudo lá, tudo ficou escuro. O véu no templo lá rompeu, né? Que era o que separava o povo do acesso a Deus, porque naquele tempo só podia chegar a Deus através de profetas e tudo. A gente não tinha esse contato de Jesus. Com aquela morte dele, ele rompeu, né? Ele deixou aberto o caminho para cada um de nós. A qualquer hora, orar, chamar a Deus, conversar com Ele. Está aberto direto, não tem profeta, não tem Moisés, não tem nenhum no meio, não tem Samuel, não tem Jeremias. Direto tu mesmo, né? Então, realmente a gente pensar sobre isso, né? O quanto a gente pode estar falhando e não estar perdoando coisas na nossa volta, ou pessoas, ou coisas. E quem somos nós, né? Porque Ele está olhando lá em cima. Você acredita nele, eu acredito em ti, que tu morreu em mim, Jesus, tá, mas e tu não pode perdoar lá ele lá? Olha o que eu fiz por ti. Morri por ti na cruz. Ah, não, Deus, mas é que isso aí o cara me deu um soco na cara, o cara fez não sei o quê. Ah, tá, aí não dá, mas eu morri por ti. Eu morri pelo Manassés, morri pelo Bashar al-Assad, por todo mundo. Todos os pecados do mundo, de todas as pessoas de todo mundo, ele pagou. E todo mundo, aquele que confessar que ele fez isso, é salvo, né? Então ele morreu por todos. Aquele versículo que a gente falou, João 13,6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não precisemos. Então, poxa vida, e daí eu não vou perdoar alguém por alguma coisa, uma ofensa, mas né, a gente pode ter, não é nós, é o mundo, as pessoas, mas a gente também tem, acho que essa reflexão vale para nós, né? Daí só para terminar aqui, tu falou também da identidade, né, Maria Eduarda? Cada um tem a sua identidade. Daí eu vi aqui assim que Deus usou pessoas comuns para a obra dele, né?
a sua identidade, vamos dizer assim, né? Eu peguei, por exemplo, assim, o Jacó. O Jacó, ele era conhecido por enganador, vamos dizer assim, né? E Deus usou Jacó para quê? Para dar a maior tarefa de todos, para ser o pai de toda a nação de Israel. Então Deus pegou um enganador, o Jacó, e fez dele toda a nação de Israel, né? José era conhecido como escravo. Só que daí eu fiquei pensando assim, falei, tá, mas é que o José não era um escravo, os irmãos venderam ele, enganaram ele e ele virou um escravo, vamos dizer assim, né? Mas ele é conhecido por um escravo. E aí o José foi traído, injustiçado e sofreu. Só que ele permaneceu fiel a Deus e lá no final ele foi exaltado. Deus exaltou ele lá onde ele foi entregue, né? E virou governador de Egito. Então qual foi a obra que Deus usou o José? Para salvar a sua família, porque lá na frente, anos depois, aquele filho que foi entregue para os irmãos com 17, 18 anos, que sofreu e virou escravo até os 30, depois virou governador, quando teve uma fome na terra toda, também no Egito e nas nações em volta, e ele lá era governador, ele falou para o faraó e revelou o sonho, ele falou, junte 7 anos todos os alimentos, separa 1/5 para a época da seca. Ele salvou a família dele, que na época lá depois os irmãos, né, tinham vendido e traído ele. Então José foi usado também para salvar a família, mas não só a família, né, salvar todo mundo ali que vivia. Moisés, ele era um pastor no exílio, porque quando ele matou lá com 40 anos aquele egípcio, ele fugiu e ficou lá em Midian, que conheceu Zípora, teve os 2 filhos, né. Lá ele era um pastor no exílio, uma pessoa simples. O que Deus fez? O maior de todos os profetas, usou um agricultor, um pastor no exílio lá naquele... Porque quando Moisés fugiu, eles fugiu como assim, um humano lá, vou fugir daqui, vou pra lá, meu Deus, pegou ele lá, né? A tarefa do Moisés, daí qual foi do Moisés? Tirar Israel da escravidão e levar para a terra prometida. Ana, né, todo mundo sabe aquela oração de Ana, porque a Ana era casada com Eucana, e Eucana, ela não tinha filhos, mas a outra tinha, né? E ela daí orou lá para Deus, que ela queria ter um filho, no caso, né? Ia consagrar ele daí para Deus. Então usou uma mãe, uma dona de casa, qual foi a tarefa dela? Ser mãe de Samuel. Então usou uma dona de casa para ser mãe de Samuel. Quem foi Samuel? O Samuel foi o cara que ungiu o primeiro rei lá do povo, o Saul, ungiu Davi, né? Foi um grande líder, profeta e tudo, quer dizer, usou uma dona de casa que clamou lá numa oração. Quando ela estava andando na rua lá orando, daí o Eli na época lá, porque o Samuel nem existia, o que tá fazendo, não sei o que, tá mal, tá tipo bêbado? Ela, não, tô orando, não sei o que. Aí o Eli disse assim, que Deus faça isso que você tá fazendo aí, né, que você tá orando. E aí ele ouviu, né? Quer dizer, que sem querer ele profetizou ali a realização daquilo que ela estava pedindo, que ele não sabia o que era. E nasceu, e Deus deu para ela o Samuel, né? Davi, ele era um garoto, caçula de uma família e pastor de ovelhas lá da família. Deus usou dos irmãos lá, dos 7 irmãos, o mais improvável. Para qual foi a tarefa de Davi que Deus usou? Para ser o maior rei de Israel, né? Usou uma pessoa assim, um garoto lá. E quando ele pegou daí o Samuel e mandou Davi ser ungido como rei, porque o Saul ainda era o rei, o Davi tinha uns 17 anos, e ele só foi virar rei lá com 30 mais ou menos, então tu imagina, 13 anos mais ou menos, ele já tinha sido ungido pelo Samuel, só que o Saul ainda era rei, e ele não ia matar ele, o rei Saul, e dizer assim, não, agora eu fui ungido por Samuel, pá, vou te matar. Dizer, não, ele ficou o tempo inteiro fugindo, né, temendo, sabendo que ele disse a Deus, eu não vou tirar o Saul dali, você me ungiu, então você que tire ele, né? Mas o Saul ficou 13 anos perseguindo Davi, né, querendo matar ele, porque ele sabia que Deus já tinha tirado o espírito de Saul. O Saul, ele já não tinha mais o espírito, o dia que Deus determinou que o Saul não ia mais ser rei e mandou Samuel ir lá ungir Davi. Deus tirou o Espírito Santo dele, do Saul. O Saul sabe que isso aconteceu. E aí ele passava mal, ele era atacado, vamos dizer assim, né, por espíritos de agonia e tudo. E aí ele só se tranquilizava quando Davi ia lá tocar a harpa.
Daí um dia eles falaram, tem um garoto lá que toca harpa, não sei o que, né? E aí ele ia lá, tocava e o Saul ficava calminho e tudo, né? E aí um dia aconteceu de uma batalha também, o Davi venceu e daí o Saul tinha prometido dar a filha dele para casar, então ali começou a história, Saul e Davi, depois a gente vai chegar um dia lá, como que Davi entrou e virou genro do Saul, né? Então o Davi ele usou, e tem mais aqui, na Bíblia tem aquele livro de Esdras, né? A princípio Esdras também foi escrito por Esdras, mas o Esdras ele também era uma pessoa simples, ele era um escriba. Escriba era uma profissão que era aquelas pessoas que registravam e copiavam coisas, vamos dizer assim, né? E a tarefa dele foi liderar o povo de Judá na volta do exílio, vamos dizer assim, né? Naquela época que era Manassés e todos aqueles reis ruins, né? Um é bom, outro é ruim, um é bom, outro ruim. Daí um dia Deus cansou e deixou a Babilônia levar todo o povo cativo, que levou Daniel, né? Vocês já ouviram a história de Daniel. E o rei Nabucodonosor pegou só os bons ali daquele povo ali, disse entrar só os bons, os humildes e coisa, deixa lá na terra de Judá, os arbitrários, todos os bons, né? Ele levou todos só os estudiosos, vamos dizer, e mestres e tudo lá cativo, né? E aí o Esdras foi um desses que foi para lá, né? E depois, lá na frente na história, quando o povo foi liberto desse cativeiro, ele foi um dos que foi usado para levar o povo de volta para Israel, né? Mas usou um escriba, né? A tarefa de liberar o povo. A Esther, vocês conhecem a história da Esther, também tem na Bíblia, né? A Esther viveu lá e casou com o rei Artaxerxes, né? E ela foi usada para liberar, para salvar o povo de um massacre. Não sei se vocês conhecem a história de Esther, né? Que ela... É que o rei tava com a Tamar, não? Não, o rei lá na época babilônico lá, ele estava fazendo uma festa lá e aí ele chamou a esposa dele para ir lá, ela não quis ir, daí ele destituiu ela e aí eles fizeram um concurso para eleger a nova rainha, porque o pessoal falou assim, mas rei, se o povo vê que o senhor não vai fazer nada com a sua rainha, porque o senhor rei chamou ela e ela não veio, todos as outras rainhas aí dos seus 132 reinos que você tem, vão achar que também podem, vamos dizer assim, peitar o marido, o rei, e não ir quando chama, né? Dessa história, daí ele destituiu ela e daí eles fizeram um concurso, vamos dizer assim, para a próxima rainha. Daí a Esther entra nessa história e ela foi eleita, entrou, casou com ele, no caso, né? E daí naquele tempo que ela estava casada lá, um dos braços direitos desse rei queria matar todos os judeus porque o Mardoqueu, que era o primo dela, ele não se curvava para esse braço direito desse rei. E aí ele ficou com raiva, diz, esse cara chato, ele não se dobra para mim, não sei o que, não vou te dobrar, não vou me curvar para ti. E aí ele descobriu, eles são judeus, não sei o que. Aí ele manipulou o rei para o rei um dia assinar uma ordem para que todos os judeus fossem mortos, né? Aí o Mardoqueu falou, Esther, o rei deu ordem para matar todo o povo, não sei o que, né? E aí tem a história, quando eu chegar lá eu vou contar para vocês, né? Mas ela daí, como rainha dele, ela foi usada também, uma judia, usada para salvar. Outra, Maria, foi conhecida, uma camponesa, qual foi a tarefa dela? Ser mãe de Jesus, pegou uma camponesa. Entendeu? Então assim, Deus usa a pessoa. Mateus, que ele era um cobrador de impostos na época lá dos judeus, então ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus. E os judeus tinham raiva dele porque ele cobrava imposto, mas ele tinha essa profissão, né? Jesus usou um cobrador de impostos para virar qual tarefa? Apóstolo, né? E escrever um evangelho. Lucas era um médico grego. Qual foi a tarefa dele? Ele foi companheiro de Paulo, o maior de todos os apóstolos e autor de um evangelho. Usou um médico para ser, né? E o último é o Pedro, que era um pescador. E a tarefa dele também virar um apóstolo, líder da igreja primitiva e escrever 2 cartas do Novo Testamento. Então, assim, na identidade, como fala, né? Deus usa pessoas. E pode usar hoje também, né? Pessoas, hoje em dia, porque é o mesmo Deus que
A gente só... Porque a gente sempre tem, a gente tem uma mania assim de... Tá bom, né? Parabéns, hein, pai? Encerrado. E reflitam, hein? Mas eu acho importante mesmo a gente ficar com essa mensagem de confessar Jesus, entender o que ele fez, mas enquanto a gente bota em prática ou não isso, para com o próximo que nos ofendeu e dizer assim, não, eu não vou te perdoar porque você não merece, mas aí Deus está te olhando lá. E a gente tem isso na nossa vida, com certeza. A gente também faz isso com outros. Talvez eu também tenha pedido perdão para pessoas ou coisas e... Né? E a pessoa lá também está, entre aspas, me perdoar porque, assim como eu posso ter sido agressor, posso ter sido agredido, a gente vive as duas coisas. Então, mas é sempre importante reconhecer. Isso aí? Amém. Amém. Tá ficando pastor, hein? Não. Tá ficando aquele pastor que vai terminar e começa mais. Já tá pastor. Já é pastor. Tem a mulher que fica assim. Eu vi. Fica assim. Eu sou auxiliadora, né? Ah, tu vai cantar agora? É o amor. No último. Morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste. Amém. Mais uma célula, gente. Para Jesus. Vamos fazer a oração final. Henrique. Vamos fazer a oração. Vai, Bruno, pra casa. Acima de tudo, no nome estás. Agora a gente vai andando pra casa, curtindo esse tempo fresquinho assim, né? Não é, amor? Hoje deu 20 graus aqui, então. E essa foi a nossa célula, é assim que acontece toda sexta-feira. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.